Olá, eu sou a Gisele e neste módulo apresentarei para vocês o cadastro de horários. Nesta videoaula, mostrarei como cadastrar e configurar uma tabela de horários. As tabelas de horários devem ser criadas conforme o expediente adotado em cada empresa ou por cada funcionário. Por exemplo, se todos os funcionários de uma empresa entram e saem no mesmo horário, apenas uma tabela de horários deverá ser criada. Porém, se na mesma empresa cada funcionário ou setor necessitar de horários distintos, deverão então serem criadas tabelas específicas para cada funcionário ou setor. Para acessar a tela de cadastro de horários, vá até o menu Cadastros e clique sobre a opção Horários. Esta tela também pode ser acessada através do botão Horários existente na barra de atalhos do ponto. Para iniciar o cadastro de uma nova tabela, clique no botão Incluir. Este botão habilita alguns campos que são indispensáveis para o cadastro de uma nova tabela de horários. O campo Código já vem preenchido com uma sequência pré-definida pelo sistema, porém apenas na criação de um novo registro, este campo pode ser alterado. No campo Descrição, informe o nome da tabela que deseja cadastrar. No campo Tabela de Feriados Associada, selecione uma tabela de feriados para vinculá-la à tabela que está sendo cadastrada. Clique no botão Salvar para que o sistema possa gravar o registro e habilitar os demais campos e funções da tela. Após salvar a tabela, na listagem de dias existente na tela, marque o dia que será considerado DSR, ou seja, descanso semanal remunerado, por exemplo, domingo. Marque também qual será o dia útil não trabalhado, ou seja, DUNT, por exemplo, sábado. Depois de informar o DSR e o DUNT, informe os horários de entrada e saída no primeiro período, depois no segundo período e em seguida nas colunas de hora extra. Por exemplo, na segunda-feira, a entrada do primeiro período será às 8 horas e a saída será ao meio-dia. O retorno para a entrada do segundo período será às 13 horas e a saída às 18 horas. E para calcular a hora extra, marcaremos o horário de 18h01 às 20h59. Repare que ao informar as horas nos períodos, o sistema já as calcula automaticamente. Para ganhar tempo e agilidade, o usuário pode copiar as configurações dos horários de um dia para os demais. Para isso, selecione entre as opções existentes no campo Copiar horários a opção que melhor se adequa ao tipo de tabela que deseja fazer, por exemplo, de segunda a sexta. Clique no botão Copiar configurações de horários. Clique em Sim na mensagem liberada e o sistema copiará todos os horários. Normalmente, a carga horária semanal de um trabalhador é de 44 horas. Para acertar nossa tabela de horários, colocaremos a saída do segundo período como sendo as 17 horas. Vamos alterar também a entrada do período de hora extra para 17h01. É válido lembrar que a marcação do DUNT e o preenchimento das colunas de entrada e saída do período de hora extra são de uso facultativo, ou seja, dependerá da necessidade de cada empresa. Clique no botão Coletores. Este botão abre a tela Coletores, onde o usuário deverá marcar os coletores onde a tabela de horários que está sendo configurada terá validade. Clicando no botão Tolerâncias, o sistema abre uma tela para que o usuário informe todas as tolerâncias que deverão ser consideradas na tabela de horários que está sendo cadastrada. Como padrão, o sistema já traz alguns campos preenchidos, onde, dependendo da necessidade do usuário, poderão ser alterados. No campo Intervalo mínimo entre batidas, informe qual será o tempo mínimo entre as batidas de ponta. No nosso exemplo, 10 minutos. Por exemplo, se um funcionário entra às 8 horas na empresa, bate o ponto
e depois às 8h05 bate o ponto novamente, por estar dentro do nosso intervalo de 10 minutos, o sistema desconsidera a segunda batida. Marcando a opção Horário Livre Compensado, a tabela passa a ser uma tabela flexível, ou seja, o funcionário poderá cumprir sua carga horária diária, podendo fazê-la em qualquer faixa de horário entre meia-noite e 23h59. No nosso exemplo, nossa tabela não será uma tabela flexível, por isso, manteremos esta opção desmarcada. Marcando a opção Intervalo Flexível Tolerância, o sistema permite que o funcionário tenha um período maior para cumprir seu horário de almoço. Por exemplo, informando no campo desta opção uma tolerância de 2 horas, o funcionário poderá sair para almoçar até 2 horas antes do horário normal, no nosso caso meio-dia, e poderá voltar até 2 horas depois do horário normal, no nosso exemplo 13 horas. Neste exemplo, o funcionário teria a faixa de horário entre 10 e 15 horas para tirar 1 hora de almoço. Marcando a opção Utilizar intervalo pré-assinalado do primeiro período para o segundo período, a tabela permite que o sistema informe no cartão de ponto a batida do funcionário automaticamente. Esta opção pode ser usada para funcionários que não almoçam na empresa, por exemplo, vendedores, que passam a maior parte do tempo fora da empresa, logo não voltam para bater os pontos de horários de almoço. Estando o campo Intervalo Mínimo entre Batidas preenchido, o usuário deverá selecionar um motivo para que o sistema desconsidere as batidas dentro deste intervalo, por exemplo, registro em duplicidade. Para finalizar o cadastro e a configuração da tabela de horários, clique no botão Salvar. Nessa videoaula, você pode perceber como é fácil e rápido cadastrar e configurar uma tabela de horários no iPonto. Dentro em breve, estaremos de volta com mais um módulo do iPonto para você.